Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, estamos nos reunindo para fazer a leitura deste livro, que é um livro fantástico. É a Chave Mestra de Charles Haanel. Recomendo demais essa leitura, porque esse livro ele é feito em 24 capítulos, 24 partes, e cada uma delas ele traz um ensinamento para nós exercitarmos durante a nossa semana. Eu vou deixar o link deste livro, também no descritivo do vídeo, para que você possa adquirir essa obra. É uma obra fantástica. Ele inspirou o livro O Segredo. Então, ele é a base de quando foi escrito o livro O Segredo. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura de hoje, vamos nos conectar com o nosso divino que habita em nosso ser. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração para ir ao encontro do nosso divino, nosso Deus, nosso antariano, nosso eu, nossa centelha, ou o nome que assim você desejar, caminhando neste espaço que é só nosso, secreto. Vamos sentindo a presença da presença. E passo a passo, vamos nos aproximando dele. Eu gosto de chamá-lo de divino, mas você pode chamar do nome que você desejar. Eu te vejo e te sinto, meu divino. Eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E que se por algum acaso eu perder essa conexão, que eu ouça o seu chamado, que eu sinta e retorne até aqui para me conectar contigo novamente. Pois quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. E junto ao nosso divino, nós vamos fazer a última leitura deste livro fantástico, que é a Chave Mestra. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Estamos na parte 24, página 243. A lição final deste curso. Se você fez cada um dos exercícios durante alguns minutos todos os dias, como sugeri, descobriu que pode conseguir da vida exatamente o que quiser ao materializar aquilo que deseja. E provavelmente concordará com um aluno que disse: o pensamento é tão extraordinário, tão vasto, tão disponível, tão definitivo, tão justo e tão utilizável. O fruto desse conhecimento é, como sempre foi, um presente dos deuses. É a verdade que liberta o homem, não apenas de toda insuficiência e limitação, mas também da tristeza, da preocupação e da privação. É maravilhoso perceber que essa lei não faz distinção entre as pessoas, que independentemente do seu hábito de pensamento, o caminho foi traçado. Se você tende para a religião, o maior mestre religioso que o mundo já conheceu tornou esse caminho tão simples que todos podem segui-lo. Se a sua inclinação mental é pela ciência física, a lei funcionará como precisão matemática. Se você é mais inclinado para a filosofia, Platão ou Emerson pode ser o seu mestre. Mas, independentemente do caso,
você pode alcançar graus de poder os quais não se pode atribuir um limite. A compreensão desse princípio, creio, é o segredo que os antigos alquimistas buscaram em vão, porque ele explica como o ouro que está na mente pode ser transmutado em ouro no coração e na mão. Primeiro, da primeira vez que os cientistas colocaram o Sol no centro do sistema solar e fizeram a Terra girar ao redor dele, houve enorme surpresa e consternação. Toda a ideia era obviamente falsa. Nada era mais certo que o movimento do Sol no céu, e todo mundo podia ver que o Sol descia atrás das montanhas do oeste e mergulhava no oceano. Os acadêmicos ficaram furiosos e os cientistas descartaram a ideia como absurda, até que houve evidências para convencer as mentes de todos eles. Dizemos que um sino é um corpo que emite som, mas sabemos que tudo que o sino faz é produzir vibrações no ar. Quando essas vibrações atingem a velocidade de 16 por segundo, geram um som que pode ser ouvido na mente humana. A mente também é capaz de ouvir vibrações numa velocidade de até 38 mil vibrações por segundo. Quando a frequência é maior, tudo é silêncio outra vez. Assim, sabemos que o som não está no sino, mas em nossa mente. Dizemos e até pensamos que o Sol fornece luz. Ainda assim, sabemos que ele apenas gera energia que produz vibrações no éter a uma velocidade de 400 trilhões por segundo, criando o que chamam de ondas de luz. Então, sabemos que o que chamamos de luz é simplesmente uma forma de energia, e a única luz existente é a sensação causada na mente pelo movimento das ondas. Quando esse número de movimentos aumenta, a luz muda de cor, e cada mudança de cor é causada por vibrações mais curtas e mais rápidas. Assim, apesar de dizermos que a rosa é vermelha, que a grama é verde, que o céu é azul, sabemos que as cores só existem em nossa mente e que são sensações que experimentamos como resultado das vibrações das ondas de luz. Quando elas diminuem para menos de 400 trilhões por segundo, não as enxergamos mais como luz, mas as experimentamos pela sensação de calor. Portanto, é evidente que não podemos depender das evidências dos sentidos para nossa informação sobre a realidade das coisas. Se o fizermos, temos que acreditar que o Sol se move, que a Terra é plana em vez de redonda e que as estrelas são pontinhos de luz em vez de enormes sóis. Então, todo o âmbito da teoria e da prática de qualquer sistema de metafísica consiste em conhecer a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo em que se vive, em saber que, para manifestar harmonia, você deve pensar em harmonia. Para manifestar saúde, você deve pensar em saúde. E para manifestar abundância, você deve pensar em abundância. Para fazer isso, você deve inverter a evidência dos sentidos. Quando você descobre que toda forma de doença, enfermidade, insuficiência e limitação são simplesmente o resultado do pensamento errado, descobre a verdade que o libertará. Você vê como mover montanhas. Se essas montanhas consistem apenas em dúvida, medo, desconfiança ou outras formas de desestímulo, mas mesmo assim são reais, não devem ser apenas movidas, mas também lançadas ao mar. Seu trabalho real consiste em convencer a si mesmo da verdade dessas afirmações. Quando obtiver sucesso, não terá mais dificuldade para pensar na verdade. E como mostrado antes, a verdade contém o princípio vital e se manifestará. Aqueles que curam doenças usando métodos mentais conhecem essa verdade e a demonstram em suas vidas e na vida de outras pessoas todos os dias. Eles sabem que a vida, a saúde e a abundância são onipresentes.
e preenchem tudo, e sabem que aqueles que permitem que doenças ou insuficiências de qualquer tipo se manifestem ainda não entenderam essa lei incrível. Como todas as condições são criações do pensamento e, portanto, totalmente mentais, doenças e insuficiências não passam de condições mentais em que uma pessoa não consegue perceber a verdade. Assim que esse erro é eliminado, a condição é removida. O método para a remoção desse erro é se conectar com o silêncio e conhecer a verdade. Como toda mente é uma somente, você pode fazer isso por si mesmo e por outra pessoa. Se aprendeu a criar imagens mentais das condições desejadas, essa será a maneira mais fácil e rápida de alcançar resultados. Se não aprendeu, os resultados podem ser alcançados por argumentos, pelo processo de convencer a si mesmo da absoluta verdade da sua afirmação. Lembre-se, e esta é uma das afirmações mais difíceis e também uma das mais belas de aceitar. Lembre-se de que não importa qual seja a dificuldade, não importa onde ela esteja, não importa quem seja afetado, o seu único paciente é você mesmo. A única coisa que você tem que fazer é convencer a si mesmo da verdade que deseja ser manifestada. Esta é uma afirmação científica precisa, de acordo com todo o sistema de metafísica existente, e nenhum resultado permanente pode ser alcançado de outro modo. Toda forma de concentração, criação de imagens mentais, argumentos e autossugestão são apenas métodos que lhe permitem compreender a verdade. Se deseja ajudar alguém, acabar com algum tipo de insuficiência, limitação ou erro, a forma correta de fazê-lo não é pensar na pessoa que você quer ajudar. A intenção de ajudar é totalmente suficiente, pois coloca você em uma conexão mental com essa pessoa. Depois, tire de sua mente qualquer crença de insuficiência, limitação, doença, perigo, dificuldade ou qualquer outro problema. Assim que tiver feito isso, você alcançará o resultado pretendido e a pessoa ajudada estará livre do que a aflinja. Mas não esqueça de que o pensamento é criativo e, consequentemente, toda vez que você permite que o seu pensamento se volte para qualquer condição desarmoniosa, deve perceber que essa condição é apenas aparente, não possui realidade. O espírito é a única realidade e jamais é menos que perfeito. Todo pensamento é uma forma de energia, uma velocidade de vibração, mas um pensamento da verdade é a vibração mais rápida conhecida e, consequentemente, pode destruir toda forma de erro, exatamente da mesma maneira que a luz destrói a escuridão. Nenhuma forma de erro pode existir quando a verdade surge. Então, o trabalho mental que você precisa fazer é compreender a verdade. Isso lhe permitirá superar toda a insuficiência, limitação ou doença. Não alcançamos o entendimento da verdade no mundo exterior. O mundo exterior é apenas relativo. A verdade é absoluta. Portanto, devemos procurá-la no mundo interior. Treinar a mente para enxergar apenas a verdade significa expressar apenas condições verdadeiras. Nossa capacidade de fazer tal coisa é o indicativo do progresso que fazemos. A verdade absoluta é que o eu é perfeito e completo. O verdadeiro eu é espiritual e, portanto, jamais pode ser menos que perfeito. Jamais pode ter qualquer tipo de insuficiência, limitação ou doença. O brilho da genialidade não tem origem nos movimentos moleculares do cérebro. É inspirada pelo ego, o eu espiritual uno com a mente universal, e nossa capacidade de reconhecer essa unidade é a causa de toda inspiração, toda genialidade. Esses resultados têm longo alcance e afetam as futuras gerações. Eles são as tochas que iluminam o caminho que milhões de pessoas percorrem.
A verdade não é resultado de treinamento lógico ou experimentação, nem mesmo da observação. É produto de uma consciência desenvolvida. A verdade dentro de César se manifesta no comportamento de César, em sua vida e em suas ações, em sua influência nas esferas sociais e no progresso. Sua vida e suas ações, bem como sua influência no mundo, dependerão do grau de verdade que você consegue discernir, porque a verdade não se manifestará em credos, mas na conduta. A verdade se manifesta no caráter, e o caráter de uma pessoa deve ser a interpretação de sua religião ou daquilo que para ela é verdade. E isso, por sua vez, será evidenciado na natureza do que essa pessoa possui. Se o indivíduo reclamar de seu destino, estará sendo injusto consigo mesmo quanto se negasse a verdade racional, embora isso seja claro e irrefutável. Nosso ambiente e inúmeras circunstâncias e acidentes em nossas vidas já existem na personalidade subconsciente que atrai para si o material mental e físico correspondente à sua natureza. Assim, nosso futuro é determinado por nosso presente, e caso haja qualquer injustiça aparente em qualquer aspecto ou fase de nossa vida pessoal, devemos buscar a causa dentro de nós e tentar descobrir o fato mental responsável por tal manifestação externa. É verdade que liberta você. É a verdade que liberta você. E é o conhecimento consciente dessa verdade que lhe permitirá vencer qualquer dificuldade. As condições com que você se depara no mundo exterior são, invariavelmente, resultado das condições existentes no mundo interior. Portanto, ao manter o ideal perfeito em sua mente, você pode gerar condições ideais em seu ambiente. Se você enxergar apenas o incompleto, o imperfeito, o relativo, essas condições se manifestarão em sua vida. Mas se treinar sua mente para ver e compreender o ego espiritual, o eu, que é sempre perfeito, completo, harmonioso, apenas condições saudáveis e benéficas se manifestarão. Como o pensamento é criativo e a verdade é o pensamento mais elevado e mais perfeito em que alguém pode pensar, é evidente que pensar na verdade é criar o que é verdadeiro. Mais uma vez, fica claro que quando a verdade passa a existir, tudo o que é falso deve desaparecer. A mente universal é a totalidade de todas as mentes que existem. O espírito é mente, porque o espírito é inteligente. Essas palavras são, portanto, sinônimas. A dificuldade é compreender que a mente não é individual, ela é onipresente, existe em toda parte. Em outras palavras, não há lugar em que a mente não esteja, portanto, a mente é universal. Assim, as pessoas geralmente usam a palavra Deus para indicar esse princípio criativo universal, mas o termo Deus não tem o significado correto. A maioria das pessoas entende que a palavra significa algo fora de si mesma, quando é exatamente o contrário. O universal é nossa própria vida. Sem ele, estaríamos mortos, deixaríamos de existir. No instante em que o espírito deixa o corpo, não somos mais nada. Portanto, o espírito é, de fato, tudo o que há de nós. Dessa forma, a única atividade que o espírito possui é o poder de pensar. Portanto, o pensamento deve ser criativo, porque o espírito é criativo. Esse poder é impessoal e sua capacidade de pensar é sua capacidade de controlar esse poder e de usá-lo para seu benefício e o de outras pessoas. Quando a verdade dessa afirmação é compreendida, entendida e assimilada, você ganha a posse da chave mestra. Mas não se esqueça de que apenas aqueles que são sábios, o bastante para entender, abertos o bastante para ponderar as evidências, firmes o bastante para seguir sua própria opinião e fortes o bastante para fazer o sacrifício exigido, podem entrar e participar. Essa semana
Tente compreender que este é um mundo verdadeiramente maravilhoso, que você é um ser maravilhoso, que muitos estão despertando para o conhecimento da verdade, e com a mesma velocidade com que despertam e passam a conhecer as coisas que foram preparadas para eles, também compreende que as maravilhas existentes para aqueles que se encontram na terra prometida são aquelas que os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e que jamais penetraram no coração do homem. Essas pessoas cruzaram o rio do discernimento e chegaram ao ponto de distinção entre o verdadeiro e o falso. Descobriram que tudo o que sempre desejaram ou com o que sempre sonharam não passaram de uma pálida imagem da realidade deslumbrante. E assim terminou a nossa parte 24 do livro A Chave Mestra. Para quem ainda não conhece essa obra, eu recomendo, vou deixar o link no descritivo do vídeo para que você possa adquirir a obra. Este livro ele é lido uma vez por semana. Vou deixar até as instruções aqui. Um capítulo, uma parte por semana, realizando as atividades, né, os exercícios que são disponibilizados aqui. Então, se você quer transformar a sua vida, eu recomendo demais esse A Chave Mestre, esse livro, que ele vai trazer para você uma forma simples de você entender, com exercícios fáceis, práticos, para que você mude a sua consciência. Então, gratidão imensa a todos e até o próximo livro.